1 João 6, 3, 6. Diz aí, segura na cadeira aí agora, hein? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Vamos repetir isso juntos? Diga, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Eu falei aqui sobre andar como ele andou, sobre ter uma vida confiante, que é o que a presença de Deus, é o que viver em Cristo, ligado a Ele, vai gerar. Mas a terceira coisa que eu quero deixar para você é essa: vida de santidade. Vamos repetir juntos? Diga, vida de santidade. Quem permanece nele não vive pecando. A gente precisa entender uma coisa de uma vez por todas. Existe uma diferença gigantesca, entre pecar e viver no pecado. Existe uma diferença. Aliás, João vai tratar muito disso. Vai dizer, quem fala que nunca pecou é mentiroso. É mentiroso. Mas viver no pecado, andar no pecado, fazer do pecado um estilo de vida, isso é uma evidência de que você não está ligado a Ele. Você pode viver no pecado e frequentar uma igreja. Você pode viver no pecado e gostar dos louvores. Você pode viver no pecado e tocar bem, e inclusive até ser usado por Deus. Durma com esse barulho, porque os dons são dados sem arrependimento. Você vai ver muita gente naquele dia, Jesus disse, dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome, expulsamos demônios, falamos novas línguas, curamos enfermos, profetizamos, e Jesus vai dizer o seguinte, eu não conheço vocês, vocês praticam a iniquidade. Olha, a iniquidade não foi algo que aconteceu, era o quê? Uma prática. Então, quem está ligado a Jesus, gente, não pode ter uma vida no pecado. O pecado pode acontecer, pode, mas o pecado é um acidente na vida daquele que está ligado a Cristo. Deus, ainda hoje, espera de nós uma vida de santidade. E sabe, é importante a gente entender que pecado, quem define pecado não sou eu. Não é eu que digo que é pecado. Não sou eu que digo, eu não acho que isso é pecado. Quem define pecado não é a cultura da época. Não, hoje, nós estamos no século 21 e tal. Quem define pecado é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Por isso a importância de nós estarmos ligados à palavra de Deus. Ligados à Escritura Sagrada. Olha o que o mesmo João vai escrever 3 versos depois, 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Tem um trecho bíblico, um encontro de Jesus. Jesus se encontrou com muita gente no seu ministério, que é pouco entendido pelas pessoas, porque hoje existe uma corrente teológica chamada hipergraça, e enfim, todas essas pessoas, alguns falam muito sobre o amor de Deus, que é real, que é verdadeiro, mas infelizmente eles acabam relativizando uma coisa fundamental da palavra, que é a vida de santidade. E é quase que como o seguinte, Deus te aceita do jeito que você é, então continue com a sua vida do jeito que você é.
Isso não tem base nenhuma na Escritura. As pessoas citam, não, mas você lembra que Jesus encontrou com a mulher pega em flagrante de adultério, e os religiosos da época pegaram em pedras para jogar naquela mulher e dizer, você é pecadora e tal. Jesus não condenou ela. É verdade, mas olha o que o texto vai dizer. João capítulo 8, é o mesmo João que conta agora no Evangelho, verso 7. Como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse. Então, eu vejo muita gente dizer o seguinte, não, ninguém pode falar contra pecado, porque, enfim, daí eles usam esse texto aqui. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire o quê? A pedra. Você conhece o texto? A Bíblia diz que os religiosos que estavam lá, os fariseus, com as pedras nas mãos, dos mais velhos até os mais jovens, foram embora. Mas o texto não termina aí. O texto segue, verso 10 e 11. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, agora entre Jesus e a mulher pega em flagrante de adultério. Eu quero que você tente imaginar a vergonha que aquela mulher está sentindo, a dor que ela está sentindo. Ela estava na cama com uma pessoa que ela não deveria, e ela foi pega em flagrante. Provavelmente essa mulher está nua, está exposta na frente das outras pessoas, e agora ela está diante de Deus, do Deus encarnado, na frente dela. E olha o que Jesus fala para aquela mulher. Ele faz uma pergunta, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Jesus absolve aquela mulher. Jesus perdoa aquela mulher, porque a misericórdia de Deus é tremenda, porque a graça de Deus é linda, porque quando chegamos para Deus destruído, no pecado, envergonhado, tendo uma vida completamente imoral, arrebentada, Ele é poderoso para nos abençoar, Ele é poderoso para nos absolver. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas o texto continua, Jesus disse, eu não te condeno. E ele termina dizendo para a mulher o que, gente? O quê? Vai e não peques mais. Em nome de Jesus, de uma vez por todas, entenda isso que eu estou dizendo para você. A graça de Deus, que é o maior presente que a gente pode receber, que é esse favor que a gente não merece, essa misericórdia que Deus pega pessoas arrebentadas, que tiveram uma vida. Dias atrás eu conversava com alguém, começou a me falar um pouco da vida, da história, do testemunho dela, da onde Deus a tirou. Todos nós aqui, gente, temos um antes de Cristo, ou pelo menos precisamos ter um antes de Cristo. Jesus chega para aquela mulher e diz, agora que você foi perdoada, não peques mais. Mude sua atitude, mude seu estilo de vida, mude sua prática. Até aqui você agiu de um jeito, e você sabe o que isso gerou em você, você sabe o que isso produziu em você, gente, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Se o pecado não te incomoda, alguma coisa está errada. Se o pecado não gera em você tristeza, dor, ou ele já cauterizou, e você já perdeu a presença de Deus há muito tempo,
Sabe, Davi, quando ele pecou, no Salmo 51, ele escreve uma oração de pedido de perdão a Deus. E sabe o que Davi diz? Ele diz, Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. E Davi diz uma coisa linda, que ele diz, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Puxa, Davi sabia como a presença de Deus era preciosa para ele. Deus, tem um livro do Max Lucado que diz o seguinte, Deus te aceita como você é, mas Ele te ama tanto que Ele se recusa a te deixar desse jeito. Venha como está, mas você não vai permanecer como está. É o que João está dizendo, a vida cristã é uma vida de santidade. Tem gente que usa a graça de Deus como uma licença para pecar. Eu já ouvi cristãos falarem o seguinte, a gente não presta mesmo. Sabe, nós somos pó e não sei o quê. Eu entendo o que a pessoa está dizendo, mas se isso for um artifício, uma desculpa, uma licença, para você viver uma vida na prática do pecado, então é o seguinte, você não é nascido de Deus. E não sou eu que estou dizendo isso. É o discípulo mais próximo de Jesus. Você pode ser um bom religioso, você pode frequentar a igreja, e todos são bem-vindos em nome de Jesus, você pode... Mas agora, você vivia de dar golpe nos outros, começou a frequentar a igreja, continua dando golpe nos outros, mas agora, pelo menos, você dá o dízimo. Que história é essa? E você acha que o seu dinheiro aqui vai limpar sua barra? Vivendo de trambique, de rolo, de uma vida completamente imoral. De moral, não estava nem aí, não tinha pudor, não tinha limite, não tinha nada. Fazia o que dava na telha, hedonismo, né? Eu faço o que eu tenho vontade, o que me dá prazer. É isso. E daí, não rola. Não rola. Vida cristã, quem vive nele, quem nasceu de novo, vive uma vida de santidade. É uma mensagem que está um pouco fora de moda, mas é uma mensagem que nunca deve ser esquecida. Olha o que Paulo escreveu, 1 Tessalonicenses 4:7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E sim para a santificação. Hebreus 12:14 agora. Esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem o que, gente? Santo. Olha só, um parênteses aqui para você. Santo, a gente foi criado num país de uma cultura religiosa romana, católica romana. Quando a gente ouve a palavra santo, a gente já tem os nossos conceitos formados de que santo é tal. A palavra santo significa separado. Separado. Por exemplo, eu vivo nesse mundo que é pecaminoso, eu vivo nesse mundo que jaz no maligno, mas o santo é separado, seus valores são outros, sua prática é outra, seu estilo de vida é outro. Por isso que Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. É diferente, a prática é diferente, a vida é diferente, os valores são diferentes. Isso é ser santo, é ser separado. Ele diz o seguinte, precisa haver um esforço para vocês serem santos. E o texto termina com a frase, para deixar não uma pulga atrás da orelha, mas um alerta para todos aqueles que acham que dá para levar a vida cristã na flauta. Sabe como que é? Empurrando com a barriga e tal, e, meu amigo, não dá, não dá. Hebreus 12:14, a última frase termina dizendo, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá
o Senhor. Pô, pastor, mas eu ajudo na igreja, eu tenho dado cesta básica para os doentes, eu inclusive tenho pregado para os meus amigos, eu já trouxe até pessoas, convidei pessoas para estarem na igreja. Aliás, eu prego muito bem, eu toco, tenho sido usado por Deus. Que maravilha, eu fico muito feliz, mas sem santidade ninguém verá o Senhor. Você e eu precisamos ter santidade na vida, santidade nos negócios, santidade nas nossas emoções, santidade para os nossos padrões. A vida cristã precisa mudar, gente, nosso jeito de viver. E eu termino lendo com você João 15:7, enquanto o pessoal já pode chegar, nós vamos terminar cantando um cântico. João 15:7, Jesus disse assim: se permanecerdes em mim, preste atenção nisso, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Ô, gente, quando você vive ligado nele, olha o que isso produz na sua vida, cara. Uma vida de oração sem limites, sabe, uma ligação com Deus sem precedentes. Vale a pena fazer de Cristo o centro da sua vida. Fazer de Cristo o centro da nossa vida, gente, é desistir de ter uma vida autônoma, é desistir das suas ideias, dos seus melhores caminhos. É uma vida de completa rendição constante. Quando Jesus diz: tome sua cruz e siga-me, o que é que ele estava falando? Você vai ter que levar uns pesos aí na vida. Tem gente que fala: minha sogra é minha cruz. Não é isso que Jesus está falando. Está falando que é isso. Quando você faz de Cristo o centro da sua vida, você entende que algumas coisas que você pensava ser melhores para você, verdades para você, você coloca elas na cruz e reconhece: eu sei que Deus tem o melhor para mim. E eu nego a mim mesmo, nego minha vontade. Tinha vontade de me vingar, não me vingo, perdoo. Eu tinha vontade, quantas vezes eu estava pronto para dar um passo, eu estava com uma estratégia pronta, preparada, e olha, e às vezes bem intencionado, para a igreja, para a obra, aí, mas não orei, era só coisa da minha cabeça e tal, e na hora que eu fui, o Espírito Santo chegou e falou: onde é que você vai? Está louco? Vai sozinho? Tem certeza? Tem certeza? Você sabe? Eu falei: senhor, esquece aí, mudança de planos, eu me rendo, eu sacrifico, me nego. Entende o que eu estou dizendo, não? Quando você tem essa vida, a sua maior preocupação não é ganhar dinheiro, não é ser aplaudido, não é, sua maior preocupação é agradar a Deus. É agradar a Deus, é estar ligado nele, é viver essa vida plena com ele.